CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, os internautas também. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor. Eu vou dar alguns avisos para a gente começar a nossa reunião. Nossa casa, ela possui estudo de domingo a domingo. Estudamos as obras básicas, obras de Leon Denis, obra de Dona Ivone Pereira e obras de André Luiz. Quem quiser estudar conosco, é só entrar no site www.centroespiritaaltivopanfiro.com, que lá encontrará toda a programação dos estudos, os horários, vários horários, vários dias da semana, o horário das reuniões públicas também, dias. Nossa casa também, ela mantém a obra social Antônio de Aquino, que atende mais de 300 famílias. Eles chegam aqui no sábado pela manhã, tomam café, vão para as salas estudarem, cada um estuda na faixa etária correspondente, almoçam e retornam aos seus lares. Quem quiser conhecer a nossa obra social ou quiser colaborar conosco, é só procurar os dirigentes da casa que lhes darão as orientações devidas. A gente sempre pede também, quem puder nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível, é bem-vindo. O alimento tanto serve para a alimentação deles aqui na nossa casa, como para compor as cestas básicas que a gente distribui também para essas famílias todo mês. Nós pedimos também, quem puder contribuir com o nosso bazar beneficente, bolsas, calçados, roupas, cintos, bijuterias, tudo que tiver em bom estado de uso, que puder ser comercializado, é bem aceito e a renda é revestida para a obra social. Nós hoje nós temos como nosso palestrante de hoje é o nosso querido Robes Valentim. Ele vai falar dos 167 anos de lançamento do Livro dos Espíritos. Quem vai fazer o comentário do Evangelho é o nosso Maicon Marques. Ele é trabalhador aqui da nossa casa. Ele vai falar do Evangelho, capítulo 23, itens 7 e 8, com o título Estranha Moral, e subitem Deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Nós vamos ler esse item para dar início, para fazer a nossa prece. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E Jesus disse a um outro: Segue-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar o meu pai? E Jesus lhe respondeu: Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Vamos então pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, nós te rogamos, Senhor, a tua proteção, a tua ajuda para nosso estudo da tarde de hoje. Te rogamos que envolva o nosso Robson, o Marques, para que eles possam nos esclarecer. E pedimos também a altiva ajuda, a coluna diretora espiritual da nossa casa, que possa nos ajudar no entendimento dessas lições que vamos receber. Abençoa a nossa tarde de estudo, Senhor. Fica conosco, porque muito precisamos de Ti.
que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos espíritos diretores da nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vou passar a palavra ao Robson, né, que vai nos dar os esclarecimentos devidos. Boa tarde a todos. A gente sempre agradece a casa inicialmente pela oportunidade que a gente tem de trabalho e pede aos espíritos a partir de agora que nos ajudem. Aprendemos com o seu altivo Panfiro que casa espírita séria tem... Acertou? Aprendemos com o seu altivo Panfiro que casa espírita séria tem que ter Allan Kardec no início, no meio e no fim. Então, a regra é quando a gente chega numa casa espírita, normalmente a gente ouve uma palestra sobre um tema relacionado ao Livro dos Espíritos ou ao Evangelho segundo o Espiritismo. Algumas casas se aventuram também a fazer tema em torno do Livro dos Médiuns, do Céu e Inferno, da Gênese, mas de regra, Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje a gente foge um pouco à regra, porque o mês de abril, ele, para nós espíritas, ele tem algumas datas que são especiais. Por exemplo, 2 de abril de 1910, reencarna aqui em solo brasileiro, lá em Pedro Leopoldo, Francisco Cândido Xavier, que veio trazer a literatura subsidiária e ajudar na proliferação das casas espíritas e dar um impulso enorme ao movimento espírita aqui no Brasil. Outra data do mês de abril, 15 de abril de 1864, foi lançado o livro Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente vai estar falando que no dia 18 de abril de 1857 foi lançado o livro dos Espíritos. Quando a gente vai falar do livro dos Espíritos, vale a pena, sim, a gente sempre lembrar um pouquinho da biografia de Allan Kardec, e também situar o Livro dos Espíritos com relação ao que trouxe o Evangelho, primeiro de maneira tímida, Evangelho segundo o Espiritismo, mas depois no livro da Gênese, Allan Kardec ele aprofundou. Ele vem dizer para a gente que a doutrina espírita é a terceira revelação. E vem dizendo que, embora a gente tenha livros bem antigos na humanidade, os livros mais antigos são livros da Índia, por exemplo, né, livro dos hindus, mais de 10 mil anos, o livro de Moisés, que veio bem depois, ele é considerado a primeira revelação, porque foi a primeira vez na história da humanidade que se falou de um Deus único. E Allan Kardec tem a preocupação de, no livro da Gênese, explicar por que ele chama de revelação, porque a gente percebe que essa palavra revelação, ela incomoda alguns companheiros de outras religiões quando não tem a compreensão da etimologia da palavra. Ele fala para a gente que revelação, por quê? Porque está sendo a primeira vez na história da humanidade que alguém está trazendo uma determinada informação que até então era desconhecida. Ele até faz outras comparações. Ele fala, quem gosta de matemática, por exemplo, vai lembrar que existe o teorema de Pitágoras. Até Pitágoras ninguém tinha dito aquilo. Pitágoras foi o primeiro que falou, olha, você pegar um triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos também, né? Aquele nome que dá para quem estuda geometria. Até aquele momento ninguém falou aquilo, então aquilo é uma revelação. Existe a revelação também de caráter religioso. Então Moisés foi o primeiro que trouxe a revelação de que o Deus é um só, trouxe 10 mandamentos, que até hoje a gente tem aí uma dificuldade enorme, né? Quase 6 mil anos depois a gente tem uma dificuldade enorme, porque 3 mandamentos era Deus é um só, ter o respeito à figura de Deus, a figura paterna, e dedicar um momento a Ele, que na cultura judaica é o sábado, para a gente espírita, a gente faz a prece quando acorda, quando dorme, e algumas outras durante o dia, né? E 7 com relação ao próximo, que vem não matar, não roubar, não desejar o bem do próximo, não cometer adultério, não desejar o companheiro ou companheira do próximo, honrar pai e mãe, não falar mentira, que é o falso testemunho. Então, são esses 10 mandamentos. Será que a gente já cumpre esses 10 mandamentos? 6 mil anos depois? Aí logo depois vem a segunda revelação. A segunda revelação foi o próprio Cristo que veio trazer aqui, em carne e osso também. O governador do nosso planeta, ele veio aqui pessoalmente. Por que revelação?
Eu desafio aí, até me ajude também na pesquisa. Procure qualquer outra cultura religiosa que antes do Cristo tenha falado em amar o próprio inimigo. Não tem na Grécia, não tem no Egito, não tem em Roma, não tem no judeu, não tem, ninguém falou isso antes. Aliás, até o contrário, como vai ficar aí gravado pela internet, depois se vocês quiserem pesquisar, leiam o Salmo 137, depois me fala aí, pega lá o Velho Testamento, ele termina assim, ó, bem-aventurado aquele que pegar a cabeça do filho do inimigo e esmagar contra a pedra. Eu falei, meu Deus do céu. O Salmo está desse jeito. E Jesus veio falar, ó, amai até o próprio inimigo. Resumiu os 2 mandamentos, os 10 mandamentos em 2, amar Deus acima de todas as coisas, ao próximo com a si mesmo, e trouxe um monte de informação nova. Aí, vem a terceira revelação. E a terceira revelação, Allan Kardec, em primeiro lugar, quando a gente vai estudar a biografia dele, a gente tem que entender o seguinte, em primeiro lugar, que Paris foi o primeiro lugar do mundo em que se teve liberdade de pensamento, que a Revolução Francesa foi uma revolução que foi sanguinária, morreu muita gente na guilhotina, depuseram todos aqueles que estavam no poder. Imagina se hoje, né, alguém entrasse lá no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, e também lá no Planalto, depusesse todo mundo. Foi o que fizeram na Revolução Francesa. E Allan Kardec nasce um pouquinho depois disso, em 3 de outubro de 1804, filho de um magistrado, de um juiz. Então, o juiz até hoje é um cargo muito honrado aqui na nossa sociedade. Na época também era. Allan Kardec teve uma formação de primeira. Allan Kardec, com 10 anos de idade, ele foi para o país vizinho, Suíça. A França faz fronteira com a Alemanha, Suíça, Bélgica, Espanha do lado de cá. Tem o mar, né, e tem a Inglaterra em cima, né, mas faz fronteira com a Suíça. Ele foi para uma cidade chamada Yverdon e foi estudar com Pestalozzi. Pestalozzi, para quem faz faculdade de pedagogia, é matéria obrigatória nas faculdades de pedagogia aqui do Brasil. Era o que existia de mais moderno na época, Pestalozzi. E o que a gente tem de informação sobre essa época é que Allan Kardec ficou dos 10 aos 20 anos lá, com Pestalozzi, e na infância dele, adolescência, foi monitor de turma, chegou a ser professor também, né? Substituiu o professor durante o tempo que ele se ausentava, o Pestalozzi, ele ficava no lugar, enfim. Com 21 anos de idade, conta a biografia de Allan Kardec que ele começou a estudar uma coisa chamada magnetismo animal. Vocês já ouviram falar de magnetismo animal? Magnetismo que a gente conhece é aquele do ímã que você coloca na geladeira, né? Mas o que é o magnetismo animal? Essa capacidade que algumas pessoas têm de transmitir o bem só num toque, chegar perto da pessoa. E também o contrário, tem gente que a gente chama até de seca-pimenteira, né? Você chega perto da pessoa, sai dali com dor de cabeça, tonto, enfim, do lado da pessoa. Então ele falou, Allan Kardec começou a estudar isso, porque teve um alemão chamado Mesmer, que ele saiu da Alemanha, foi para a França, era contemporâneo de Allan Kardec, ou melhor, minto, antes de Allan Kardec nascer, ele é do século XVIII. Né? Mesmer levou a doutrina, a teoria do magnetismo animal para a França e ficou ali para o pessoal estudar. Allan Kardec se interessou pelo assunto. Então, Allan Kardec, em 1821, ele começou a estudar magnetismo animal. A gente vai entender por que depois ele veio se interessar pelo assunto, né, das mesas girantes. E Allan Kardec, a biografia dele, antes de conhecer a doutrina espírita, a gente vai resumir assim. Um excelente professor, ele dava aula de biologia, química, física, astronomia e ao mesmo tempo, língua francesa. Eu fico imaginando, gente, um professor que consegue dar aula de exata e de humano ao mesmo tempo. Né? Ele não se firmou em escola nenhuma na época, porque as escolas tinham dificuldade muito grande, por conta ainda das tropas napoleônicas, né, aquele movimento de adaptação pós-Revolução Francesa. Ele dava aula em casa mesmo, e ele escreveu vários livros com o nome dele mesmo, que é Hippolyte Léon Denisard Rivail. E aí o que acontece? Chega no ano de 1855, com 51 anos de idade. Ou seja, olha bem, até os 51 anos de idade, Allan Kardec não tinha a menor noção de qual era a missão dele ainda. Eu fiz 50 agora. Quer dizer, com a minha idade, ele não sabia ainda de doutrina espírita, ele não conhecia nada de doutrina espírita. Ele era o professor. Aí chega um dia um amigo dele chamado Fortier, que era um amigo que era respeitado, era um professor acadêmico para a época, e fala para ele sobre as mesas girantes. O que era mesa girante?
Vamos tentar imaginar aqui, fazer um pouquinho de força, vai imaginar uma época em que você não tinha energia elétrica, não tinha telefone celular, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada disso. A diversão das famílias era na maioria das vezes, os saraus. As pessoas se reuniam para falar poesia, para música, alguém tocar um instrumento, ou simplesmente o que a gente tinha aqui no Rio de Janeiro, lá para a década de 50, 60, as famílias se sentavam na calçada do lado de fora para conversar, né? Não tinha todo esse entretenimento que a gente tem hoje. Então, Allan Kardec ele é chamado para uma reunião, porque começou, né, nesses saraus, nessas reuniões, começou a ter muita manifestação espiritual e começou a adquirir o costume de você sentar ao redor de uma mesa, fazer perguntas para a mesa e a mesa responder as suas perguntas. Então, Allan Kardec, mais um dado biográfico para a gente pesquisar também. Embora ele tenha tido aquela formação católica, foi uma formação muito básica. Sabe o brasileiro quando fala assim, eu sou católico não praticante? É mais ou menos o que eu imagino quando eu li a biografia de Allan Kardec. Ele também teve um contato com o protestantismo muito rápido, mas ele não era um homem de religião, ele era um homem de ciência. Ele era um homem de ciência numa época em que o que se pregava era a ruptura com a religião, porque a religião castrou o pensamento do homem durante muito tempo por conta da Inquisição. Então, o que acontecia antes da Revolução Francesa? Era o Estado trazendo uma determinada norma, você descumpria, você ia para a fogueira. Você era um herege, era jogado na fogueira. Eu não gosto nem dessa palavra herege. Até quando o pessoal usa essa palavra, fala, você tem noção de quantas vezes essa palavra foi usada para matar as pessoas? Eu prefiro não nem utilizar cotidianamente essa palavra. Mas Allan Kardec nasceu nesse período pós-Revolução Francesa. E aí o que acontece? Quando ele vai participar dessa reunião, ele começa, num primeiro momento, a tentar descobrir o charlatanismo, o misticismo, o que tinha por trás daquela reunião. Já vou adiantar para a gente, que para a gente começar a homenagear o Livro dos Espíritos, as duas fontes mais seguras, hoje a gente tem várias fontes, tem livros aí, biografia de Allan Kardec, mas as duas fontes mais seguras para isso, vão estar aqui principalmente na introdução do Livro dos Espíritos, hoje dividido em 17 itens, né? A primeira edição não tinha essa divisão, não. A primeira divisão era uma introdução longa, aí depois ele teve um trabalho de separar, botar item 1, 2, dividir em 17 pontos. E a segunda fonte também para a gente estudar isso, estudar o Livro dos Espíritos, é a origem do Livro dos Espíritos. A homenagem está no livro Obras Póstumas, que foi publicado pela esposa de Allan Kardec, Amélie Boudet, anos depois dele haver desencarnado. Ele deixou o relato de como é que foi a comunicação com os espíritos, as orientações que ele foi recebendo, depois que ele começou a participar dessa reunião de mesas girantes. Então o que acontece? Ele relata aqui no livro que primeiro ele tentou de todas as maneiras provar que ali por trás daquele fenômeno tinha alguma coisa física ou tinha algum charlatanismo, alguém utilizando aí da ilusionismo, né, esses espetáculos que a gente vê até hoje está bem mais moderno, né? Hoje quando você vai no circo para ver esses números de ilusionismo, hoje você usa uma tecnologia que parece que a pessoa está voando mesmo, né? Então ele queria primeiro desmistificar aquilo ali. Conforme ele foi vendo e vai dando os argumentos, por isso aí eu não vou dar o spoiler, porque o objetivo do palestrante nunca é esgotar o assunto, é criar a curiosidade para a gente ler. Chegar em casa, pega a introdução do Livro dos Espíritos, que a introdução do Livro dos Espíritos, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, não podem deixar de ser estudado. A introdução do Livro dos Médios é pequenininha, são 2 páginas, tem Camille Flammarion lá na Gênese, mas a do Livro dos Espíritos e a do Evangelho não pode deixar passar, tem que estudar essa introdução. Então ele vai explicar mais ou menos assim. Ele começa a ver aquele movimento e daqui a pouco descobre que quem está promovendo aquele movimento tem uma inteligência, porque você faz uma pergunta e a pessoa responde mesmo com bom senso, com lógica. E as perguntas muito rudimentares, tinha que ser pergunta assim, é isso, sim ou não? Aí sim, uma batida, não, 2 batidas. Você está com a mão cruzada aqui, todo mundo, e de repente a batida está se produzindo. Aí você fica, vou olhar para baixo da mesa, será que foi alguém que fez com o pé? Será que vai tentando quebrar qualquer prova de mistificação. Depois que ele viu que não tinha essa mistificação, ele falou, peraí,
Se os espíritos podem responder para mim por sim e por não, aí eu posso estabelecer, convencionar com eles a letra de alfabeto, por exemplo. A, uma batida, B, 2 batidas, C. Mas, gente, vocês imaginam o tempo que se levava para escrever uma frase inteira? Para escrever meu nome, Robson. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, R. É R mesmo? Não, imagina o tempo que levava, né? Aí Allan Kardec começa a pensar, peraí, então já chegou. Peraí, se vocês conseguem mexer a mesa, vocês conseguem mexer um ponteiro? Consegue. Ah, então trouxe uma esfera, botou as letras ao redor, rodava a seta da esfera começava a rodar sozinho e pegava uma letra, até você escrever uma palavra. Tá bom. Teve mais coisas. Chegaram a fazer a experiência de pegar a cadeira de roda. Todo mundo sabe o que é cadeira de roda aqui, né? Pegar uma das rodinhas, tirar a rodinha e botar um lápis na ponta. A cadeira, escrever sozinho. Outra coisa, os mais antigos aí. Eu me lembro, sinto saudade da minha avó quando eu falo disso. Vocês lembram da cadeira de vime, como é que era? Aquela palha cruzadinha, assim, né? Aquela bolinha, né? Você sentava e ficava com as costas toda marcadas. Ele corta um pedacinho daquele vime, bota um lápis no meio, e aí aquele negócio se equilibra e começa a escrever também sozinho. Até que teve um dia, depois de tantas experiências, e isso num período compreendido entre 1855 e 1857, que foi quando foi lançado o livro, foi um período curto, né? Mas eram reuniões intensas, toda semana participando. Os espíritos viram para Allan Kardec e falaram, olha, existe uma coisa que nós vamos explicar com mais calma mais para frente. Uma coisa chamada psicografia. O que é psicografia? Ó, aqui nessa mesa, aqui, por exemplo, estamos nós três, vamos supor, aponta para ele e fala, ele tem a capacidade da psicografia. E foi orientando. Pega aí, na época não tinha lápis, nem tinha caneta, era pena, imagina, tinha que molhar na tinta, né, escrever. Mas, repousa a mão, aí daqui a pouco a mão começava a escrever sozinho. Allan Kardec, quando viu aquilo, a reação dele seria a mesma que a gente teria também. Ele falou, por que vocês não falaram isso desde o início para a gente? Deixaram de perder esse tempo todinho com A, B, C, com sim, não. Qual foi a resposta que os espíritos deram? Se a gente fizesse desde o início isso, vocês iam achar que era coisa da cabeça do médium. Vocês não iam acreditar na gente. A gente precisava primeiro mostrar para vocês que a gente existe mesmo, nós somos espíritos aqui. E aí Allan Kardec, diferente da grande maioria de nós, Allan Kardec, depois a gente vai descobrir por que ele estava preparado para isso mesmo, né? As perguntas que ele vai fazer para os espíritos são todas perguntas profundas, de cunho filosófico. Aqui no Brasil a gente ainda tem aquela coisa de trazer o amor em 3 dias, né? De saber quem é o time que vai ganhar o jogo de futebol, né? Lá não, Allan Kardec sentou em primeiro lugar, quem são vocês? Vocês são de outro planeta? Fala, não, calma, nós somos, me chama a gente de espírito. Olha, alguns que estamos aqui já estivemos encarnados igual você está, outros ainda vão encarnar, estão chegando aqui agora. É porque há várias moradas. Aí começou a explicar para Allan Kardec, a cada reunião ele fazia aqueles questionamentos. Não tinha gravador na época, não tinha esse celular que hoje a gente bota aqui, né? Grava mensagem, não tinha nada disso. Era alguém, testemunha ali do lado, anotando, né? E aí, com o tempo, o que Allan Kardec vai fazendo? Se acompanhar o livro Obras Póstumas, o relato dele, ele começa participando como curioso, se interessa, começa a querer compilar. O que é compilar? Mensagens sobre Deus, deixa aqui separado. Mensagens sobre leis morais, deixa aqui separado. Vai separando o material que vai recebendo. E aí, curiosamente, são poucos os biógrafos do Allan Kardec que falam isso, né? Em outros lugares do planeta, por exemplo, na Inglaterra, o país vizinho, um médium recebeu uma mensagem, numa sessão qualquer, não existia casa espírita na época, as reuniões eram caseiras, né? Igual aqui no Brasil sempre tinha uma vovó que recebia o espírito, né? Recebia aquela mensagem, quando terminava a mensagem, aí vinha assim, eu peço por favor para enviar para o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, lá na França, dava o endereço da França. Gente, eu não imagino como é que era o FedEx da época não, mas eu sei que o FedEx de hoje demora. Vai lá para Curitiba, ver se vai recolher imposto, né? Até chegar na minha casa, demora um tempo. Você imagina como demorava, né? Mas chegava aquele calhamaço, aquela coisa toda. E quem era Allan Kardec? O Dr. Bezerra de Menezes, uma vez, ele falou numa mensagem dele, que o espiritismo na Terra, ele está sendo dividido pelos espíritos de 70 e 70 anos, cada fase. Que a primeira fase
Começou em 1857, terminou em 1927 com o Congresso Internacional Leon Denis. Participou, né, Leon Denis. Falou, qual é a característica desse período? Esses espíritos aqui, Allan Kardec, Leon Denis, o próprio Bezerra, espíritos com muita paciência para aguentar os sarcasmos, os ataques, os detratores da doutrina espírita, né? Então, as pessoas às vezes estavam ali te dando aquela catucada e você lia a mensagem demonstrando que você tem respeito. Olha só, porque a maioria das vezes a gente vai falar, eu não vou perder tempo com isso aí. Ele lia e respondia com todo carinho. Alguém que já viu o programa Pinga Fogo, o Chico Xavier sendo entrevistado? Ali tem perguntas que ele está recebendo com sarcasmo, mas como é que ele responde? Muito obrigado ao caro entrevistador, doutor não sei o quê, por ter emoldurado. Uma educação que a gente aqui, a maioria de nós mortais mesmo, né, se a gente fosse falar, o cara está brincando. Não, uma paciência e bom senso para responder tudo. Aí o livro foi tomando forma, aí tem uma mensagem lá no Obras Póstumas que os espíritos viram para ele, olha, mas isso que você está anotando não vai ser só para você não, você vai ter que publicar isso como livro. Mas como assim? Ele nem sabia que ele ia publicar o livro, ele sabia naquele momento. Mas como assim você vai publicar o livro? Onde eu vou arrumar ajuda? E outra coisa, eu tenho meus livros publicados com meu nome, livro de biologia, livro de química e tal. Eu falo, não, olha só, vamos te dar uma dica aqui, porque tinha um costume lá na França naquela época de você usar pseudônimo, igual aconteceu aqui no Brasil. Quem viveu aqui na década de 70, vocês lembram que o Fábio Júnior, o nome dele não era Fábio Júnior, era Mark Davis? Os brasileiros botavam o nome de inglês e cantavam música em inglês para fazer sucesso. Aí quando você vê um montão de artista da época, então ele falou, ao invés de botar o nome Hipólite, assina como Allan Kardec, daqui para frente os livros que forem da doutrina espírita. E por que Allan Kardec? Fala lá, porque você já teve uma encarnação com esse nome aqui. E foi aqui nessa região mesmo, porque é onde é a França hoje, é onde viviam os druidas. Ele foi um druida, então na época ele tinha esse nome, Allan Kardec. Falou, pode botar esse nome aí, pode confiar na gente. Ele assinou como Allan Kardec. E aí o que acontece? A primeira edição do Livro dos Espíritos, eu tenho em casa essa edição, 501 perguntas só. Que para quem tiver curiosidade é legal você hoje pegar. Aliás, a edição que eu tenho, ele teve até essa preocupação. Pega lá, pergunta 12, corresponde hoje à pergunta 50. Pergunta, né? Vem mostrando aonde está cada uma. Mas tinham perguntas e respostas que eram monossilábicas mesmo. Allan Kardec usava 3, 4 linhas para fazer uma pergunta, a resposta sim. Não, era uma coisa assim, bem simplória ainda, né? Mas estava ali lançado o Livro dos Espíritos, ele conseguiu uma ajuda, fundou a Sociedade Espírita de Paris e conseguiu ajuda editora para publicar o livro. Quando publica o livro, 18 de abril de 1857, mesmo você estando na França com liberdade de pensamento, vai mexer com estrutura que já está construída há muito tempo, vai ter rebuliço. Aí foi um monte de ataque, e Allan Kardec, ele tem uma coisa interessante que tem nesses missionários, né? Quando ele para se dedicar à obra espírita, foram 12 aninhos só, foi de 1857 a 1869. Mas ele se dedicou de maneira tão profunda, que tem um momento lá no Obras Póstumas que ele estava comprometendo a saúde dele, e não estava percebendo que estava comprometendo a saúde dele. Os espíritos pararam e falaram, se você não parar para cuidar da sua saúde agora, você vai desencarnar. Ele teve que dar uma parada. Eu estava vendo uma biografia do Einstein. O Einstein era o seguinte, ele estava passando no corredor para ir almoçar. Aí um aluno parava para fazer uma pergunta para ele, aí ele começava a conversar com o aluno, falava com o aluno, e quando terminava ele... Quando você me encontrou, eu estava indo para lá ou para cá? Ele, para lá. Ah, então não almocei ainda. Ele esqueceu até que ele estava com fome. Então eu fico imaginando Allan Kardec, ele devia ser dessa linha também. Allan Kardec se dedicou ali de cabeça, né? E junto com o Livro dos Espíritos, ele lançou a Revista Espírita, que aí começou no ano seguinte, 1858, e foi até o ano da desencarnação. Ele falou o seguinte, ó, todas as matérias que vocês estão me mandando, eu estou recebendo do mundo todo aí, ele recebeu da Rússia, por exemplo, tinha que traduzir, recebeu da Alemanha, que é outro idioma, tinha que traduzir, recebeu dos Estados Unidos, está tudo lá na biografia dele. Então ele pegava aquela matéria toda, ó, tem muita coisa de Deus, eu vou pegar só o que é mais importante. Aí ele foi dando aquela lida, a edição final que a gente tem hoje, 1019 perguntas, ela só foi lançada em 1860, foram 3 anos depois. Então,
Foram 3 anos trabalhando as questões que já tinha até chegar na matéria-prima aqui, né? Essa matéria, esse livro maravilhoso aqui para a nossa vida, que é a terceira revelação. Aí o que acontece? Em 1859, 2 anos depois, ele teve a preocupação de escrever um livrinho chamado O que é o Espiritismo, porque os ataques em cima dos espíritos estavam muito grandes. Alguém já teve curiosidade de ver esse livro, O que é o Espiritismo? Ele fala assim, céticos, como é que é? O religioso, como é que vai tratar a conversa dele, né, com cada um, para orientar a gente, né? E acontece uma coisa curiosa, o livro dos médios é lançado em 1861, e nesse ano a Espanha também faz fronteira com a França. Ele me manda alguns exemplares do livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, livro dos médios, nem existia Evangelho segundo o Espiritismo ainda, e revistas espíritas, né, para a França, para a Espanha, né? A Espanha não vivia liberdade de pensamento. O clero católico atuou lá como censura. Que livros são esses? Promoveu uma fogueira em praça pública, e aí aquela fogueira começou a incomodar toda a elite da época. Falou, por que estão tacando fogo nesses livros? Que livros são esses? Quando viram que era o livro dos Espíritos, começaram a mandar mensagem para... Manda de novo que agora a gente quer conhecer. Quer dizer, eles ajudaram a divulgação da doutrina espírita. Tem aquele ditado que fala, né, que é errado, né, mas o proibido é sempre bom, né? O pessoal não fala isso. Por que o proibido era sempre bom, né, em determinado ponto? Porque a gente era tolhido o tempo todo pela Inquisição. Você para para ver a Inquisição por Galileu. Galileu foi condenado porque disse que a Terra era redonda. Meu Deus do céu. Você imagina você ser condenado hoje por isso? Então tinha muita coisa que a gente queria ficar livre daquele jugo religioso, né? Mas com o poder transitório dos homens, utilizando da maneira equivocada. Aí chega o livro dos Espíritos para a gente. Esse livro dos Espíritos, só em 1864, quando saiu o livro Evangelho segundo o Espiritismo, é que o capítulo 1 vem falar de revelação. Aí, revelação por quê? Está trazendo um monte de novidade para a gente. A doutrina espírita é a 5ª revelação, né? A terceira revelação. E por que é a terceira revelação? Vamos ver a novidade para a gente. Alguém já tinha ouvido falar de perispírito antes de chegar esse livro aqui? Se alguma vez já tinha ouvido falar de mundo de expiações e prova, mundo de primitivo, mundo de regeneração? Tem uma palavrinha, é brincadeira que eu vou fazer, tá, gente? Mas tem uma palavrinha que eu até brinquei na palestra que eu fiz agora. Alguém já tinha ouvido falar em vicissitude? Quando eu ouço alguém falar em vicissitude, é espírita. Porque tu não vê ninguém falar isso. Eu nunca vi nenhum católico, nenhum protestante usar essa palavra, né? Essa palavra vem lá do Guilhom Ribeiro, que fez a primeira tradução do livro dos Espíritos para a gente, né? Pegou essa palavra do vernáculo e botou aqui para a gente. Mas é muito legal a gente conseguir ter em casa, quem puder, e hoje, eu não sei se tem aqui na livraria, mas tem hoje uma edição que traz, em primeiro lugar, as 501 perguntas, como é que era o livro mesmo, o livro já traduzido, e traz depois a original em francês também, para quem quiser exercitar aí a leitura, né? Aí você está pegando ali o material do jeito que saiu, fresquinho, para depois, 3 anos né, sendo trabalhado para chegar a esse ponto. Aí vem o Evangelho, fala terceira revelação. E vem mostrando para a gente, esse é o ponto que mais assim, fascina quando você vai estudar. Allan Kardec está um dia numa reunião dessa de mesa girante, né? Mas agora que não era mais mesa girante, agora conversando com os espíritos. Aí os espíritos convidam Allan Kardec a ler o Evangelho de João. Aí ele pega o Evangelho de João, está lá assim, lá na última ceia, Jesus conversando com os discípulos, fala, há várias moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu diria. Mas eu estou indo na frente para vos preparar o lugar, e quando estiver pronto lá, eu volto aqui para levar vocês para lá. Enquanto isso, eu vou rogar a meu pai, e meu pai vai enviar um consolador. É o Espírito de verdade, que vai ficar entre vocês até o final dos tempos. A partir de agora ele vai ficar com vocês até o final dos tempos. E desde que Allan Kardec teve a primeira comunicação, que ele tinha preocupação de perguntar quem é o meu mentor, quem é que está me ajudando, e falar, para você eu sou verdade, me chama de verdade. E uma coisa curiosa, está lá no livro Obras Postas, falando, eu vou disponibilizar para você 15 minutos por semana, 1/4 de hora por semana. Qualquer dúvida que você tiver, é por mês? Então estou errando, falei por semana, obrigado por corrigir. Por mês, por mês, isso mesmo, por mês. Então, por mês, 15 minutos. Aí se reúne lá e vai tirar sua dúvida.
Aí ele ficou, né, encasquetado com aquilo, mas porque é verdade, não quer mostrar para a gente, né? Enfim, o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, o Livro dos Médios em 1861. Se vocês abrirem o Livro dos Médios, tem lá o último capítulo, ele fala assim, me fugiu agora o nome, Dissertações Espíritas, acho que é isso, né? Aí tem mensagens até que ele acha que é apócrifa, e tem mensagem. Uma das mensagens, ela foi reproduzida depois no livro, eu não estou sem o Evangelho aqui, mas pode deixar, no capítulo 6 do livro do Evangelho. É uma mensagem que fala assim, né, mais ou menos, vamos pegar aqui. Eu estou fazendo isso porque vai ficar salvo no YouTube, no Facebook, né? Então vocês podem assistir depois. Obrigado. Olha só. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 6, a vinda do Espírito de verdade. E tem uma mensagem, que a mensagem termina assim, ó, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todo mundo conhece essa mensagem, né? Todo mundo que é espírita já ouviu essa mensagem um dia, né? Mas quando chega aqui no Livro dos Médios, o último capítulo, ele tem como título Dissertações Espíritas. E o texto 9 é a mesma mensagem que depois foi reproduzida aqui no Evangelho. Aqui, ó, último capítulo, texto 9. Começa assim, ó, venho eu, teu Salvador e teu Juiz, venho como outrora entre os filhos extraviados de Israel. E lá no final fala a mesma coisa, né? Espíritas, amai-vos. Aqui, no Evangelho, lançado em 64, está assinado como o Espírito de verdade. E no Livro dos Médios? Essa comunicação, obtida por um dos melhores médios da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor de sua autenticidade, porque dele muitas vezes se tem abusado nas comunicações, evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Você consegue se imaginar no lugar de Allan Kardec? Fala aí, o médium mais sério aqui, o médium que não tem motivo para mistificação, para nada. Ele assina e Allan Kardec fala assim, vou fazer o seguinte, ó, eu não tenho coragem de reproduzir, ele até fala, porque se eu colocar esse nome, mesmo que seja verdade, né, não seja uma falha nossa, vai ser motivo para ataque, vai ser motivo para né, ironia, para qualquer coisa. Aliás, a gente teve aqui no Brasil há pouco tempo, né? Nunca mais ouvi falar do rapaz. Um rapaz que dizia que era Jesus, né? Você vê que a ironia em cima dele era, né? Enfim, você imagina se fosse Allan Kardec também colocando. Mas aqui ele coloca espírito de verdade. Então, espírito de verdade, quem é? A gente vai dizer aqui tranquilamente. Ou você pode acreditar que é Jesus, ou que é uma equipe toda coordenada pelo mestre, que ele pessoalmente, ele é o governador do nosso planeta. Agora hoje não, hoje a gente já tem o livro A Caminho da Luz do Emmanuel, que foi confirmado por um montão de outros espíritos. Ele fala para a gente, ó, Jesus construiu o planeta, é o governador do planeta, foi ele que mandou Moisés para cá, como um dos professores no primeiro momento, né? Aí depois ele fala de 2 reuniões que teve de Cristos aqui na Terra, né? A primeira foi para fundar o planeta, a segunda é quando ele viria pessoalmente a encarnar aqui, né? Ele veio aqui e encarnou pessoalmente. E depois a terceira, acaba sendo a doutrina espírita. Tem gente que vai ficar, meu Deus, que ousadia. Só que a ousadia, ela está caindo por terra com o tempo, porque a cada dia que passa, quem estiver acompanhando a ciência mais moderna está vendo que a ciência está comprovando o tempo todo um monte de coisa que está aqui no Livro dos Espíritos desde 1857. Eu até acredito que no futuro, as pessoas vão pensar assim, né? Vão descobrir o perispírito cientificamente. De repente vai ter uma máquina para tirar foto, vai ter alguma coisa para mostrar o perispírito. Mas não vão chamar de perispírito, deve chamar igual a gente sempre faz, né? Vai pegar o sobrenome de quem descobriu. O meu é Valentim, vou falar, então a partir de agora é Valentim, igual a vacina que tem por aí, né? É a vaidade humana, tudo bem. Vaidade que os espíritos não têm, né? Porque eu peguei agora uma matéria há pouco tempo que eu não conhecia, o Emmanuel dizendo que os livros que ele publicou não necessariamente são dele, que ele também era um repórter do plano espiritual. Ele fala, deixa eu publicar, lá vai ser Emmanuel, tá? Ele não tem vaidade para isso, né? Eu trazia tudo para cá, né?
Mas enfim, quem está trazendo essa revelação para a gente é o próprio Cristo. E o que é a terceira revelação? Vamos lá, Consolador prometido. Eu venho lembrar os meus ensinos, a gente ia esquecer no meio do caminho, e venho trazer novas informações. Informações que vão encher a gente de responsabilidade, porque a partir de agora a gente vai ficar com aquela vozinha na cabeça assim, ó, a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Agora eu não posso mais alegar que eu não sabia, sob o pretexto de cometer um monte de equívoco. Não, agora esse é que é o caminho para a gente. Mas chega um momento que, olha só, tem que crescer. Adolescente dá trabalho. O doutor Herman falou para a gente que nós estamos na fase da adolescência, já passamos da infância, estamos na adolescência indo para a fase adulta, né? Alguns já conseguiram chegar e outros estão dando trabalho aqui, igual a gente aqui. Rebelde, né? Mas vai ter que aprender. E agora conhecereis a verdade vos libertará. Então a doutrina espírita vem falar, existe um mundo espiritual. Se só existisse, tudo bem, mas não só existe. Os espíritos veem o tempo todo, tudo que a gente faz. E principalmente influenciam o tempo todo em tudo que a gente faz. Todas as vezes que eu leio isso, eu fico, como? Eu sou marionete na mão. Leon Denis fala isso no livro dele, né? São poucos os espíritos que eu vi na Terra que têm determinação mesmo, vontade própria mesmo. A maioria de vocês são dirigidos pelos espíritos. Os espíritos vão jogando pensamento. Eu falei, então tá bom, já que eu sou tão fraco a ponto de não ser dono da minha vida, então que eu seja influenciado pelos bons espíritos. Vou tentar ser merecedor de estar com eles, então estar trabalhando com eles, que é isso que acontece com a gente, tá? Quando a gente começa a vir para cá, para a casa espírita, ninguém é perfeito não, muito longe da perfeição, todo mundo aqui. Mas a gente começa a se esforçar, eles vêm para o nosso lado. Eu terminei de ler agora, no carro com a minha amiga ali, uma mensagem do Emmanuel, muito interessante, que eu vou explicar para vocês. A gente tem que explicar isso com calma para as pessoas não interpretarem a gente mal. Mas um espírito, ele veio falar comigo o seguinte, fala, Robson, eu vou passar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você desencarnasse, e como você de vez em quando vai lá fazer palestra lá no SEAP, aí a gente aqui do outro lado falando, você vai ser escalado para ajudar o SEAP. Você vai fazer as mensagens aqui desse lado e vai levar para médium que tem lá na casa lá do SEAP, que não está nem aqui hoje, né? Tá bom, vai ter uma assimilação fluídica entre vocês. Aí o que vai acontecer? Eu vou sentar com calma, eu vou escrever um texto que esteja dentro dos princípios de Kardec, que esteja dentro dos princípios do Cristo e que tenha relação com a necessidade da casa, não é? E aí, quando chegar a hora da reunião, a médium vai receber a mensagem e vai estar assinada lá para o Robson. Eu vou falar, Robson, que mensagem bonita. Isso é um espírito superior. Eu sou espírito superior? Aí o Emmanuel fala assim, não pense que quando a gente manda mensagem para vocês, a gente está em palanque blindado, não. Nós estamos na luta igual vocês. Vocês estão tendo a dificuldade aí, a gente está tendo aqui. A diferença é que quem está do lado de cá, está tendo uma visão mais ampla de tudo, a gente está vendo não só o mundo material, mas também o mundo espiritual. Vocês não veem a gente vê vocês. A gente está vendo o perispírito de vocês, está vendo, né, as marcas que vocês ainda trazem. É isso que traz a diferença aqui, mas não idolatra a gente não, que daqui a pouco é a gente que vai reencarnar. Aí vem até falando, vocês choram pelos que já partiram, a gente aqui chora pelos que ficaram. Então essa relação entre o mundo espiritual e o mundo material, que a doutrina espírita vem trazer, que essa terceira revelação vem trazer, que o livro dos espíritos vem trazer para a gente, ela é revolucionária demais, gente. Porque vai ter um monte de coisa que eu vou falar assim, eu já peguei isso, até na casa espírita, né? Eu tenho muita vergonha dos meus pensamentos, como é que eu sou capaz de ter esse tipo de pensamento? Como assim? Aí o doutor Herman fala para a gente assim, o doutor Adolfo também falou uma vez, um outro espírito lá, falou, mas peraí, o pensamento é a forma de comunicação de nós para vocês. Você não tem que ter vergonha do pensamento ruim que vocês têm, não. Você tem que ter vergonha daquele que é ruim e que você abraça, que você gosta dele. Mas vai ser muito comum, a pessoa vai estar aqui trabalhando, né, se esforçando, aí você vai dar um passe, aí quando você começa a dar um passe, vem aquela vozinha, dá um soco nele, porque ele não vale nada. Eu tenho certeza que não está vindo de mim, mas veio o pensamento, não é? Pensamentos sensuais, então, é muito médio relatando isso. Que a mulher está com uma roupa mais ousada, o homem está assim, aí você está dando passe e vem aquela coisa. O pensamento está vindo. Agora, se você abraçou o pensamento, aí se preocupa. Enquanto ele está vindo só e está batendo aqui e indo embora, tranquilo, né? Mas é uma forma de comunicação. Então, o dia que a gente conseguir compreender totalmente como é que tem esse envolvimento do plano espiritual com a gente,
a gente vai dar um salto máximo e por enquanto ainda está tímido, porque o que acontece? A gente teve uma informação agora, para mim é recente, mas é velha. É porque eu participo do encontro do Chico Xavier, né, há 20 anos. Aí eu tive acesso a uma entrevista do Chico Xavier, que perguntaram para ele assim: Chico, onde é que andam aqueles amigos de Allan Kardec que trabalharam na Sociedade Espírita de Paris, na codificação, aquelas médios da família Japré, da família Dufour, que estava ali do lado do Kardec? Cadê aquele pessoal todo? Aí o Chico responde assim: ó, eu fui informado pelo Emmanuel que nos últimos 25 anos do século XIX, de 1875 para cá, até 1970, quando ele falou aquilo, né? De 15 a 20 milhões de espíritos franceses desencarnaram lá e reencarnaram aqui. Todo mundo aqui no Brasil, todo mundo da Sociedade Espírita de Paris está encarnado aqui no Brasil. E para quem duvidar dessa informação, aí ele fala assim: vou trazer alguns dados curiosos. Você já percebeu que nas nossas escolas a gente sabe muito mais de Revolução Francesa do que Marquês de Pombal, do que Revolução Farroupilha, do que a Guerra dos Canudos? Aí tem hora que ele fala assim: quando teve a proclamação da República, em 1889, as cidades não sabiam que hino cantar, todo mundo cantou a Marselhesa, que é o hino da França. Quer dizer, todo mundo encarnou aqui. Encarnou aqui por quê? Porque eles trouxeram a terceira revelação na França, por conta da liberdade de pensamento que eles tinham lá, e aqui não tinham. Mas começou a vir aquele período de conflito, né? Já teve a Guerra Franco-Prussiana, né? A guerra da França com a Alemanha, em 1870 e pouco. Leon Denis se alistou nessa guerra, foi lutar. Aí daqui a pouco, 1914, Primeira Guerra Mundial, 1939, Segunda Guerra Mundial. Fala, para não correr o risco, leiam o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eli, o Espírito, foi conversar com Jesus, falou: e o que a gente faz? Vamos trocar, vamos levar lá para a Terra do Cruzeiro. Aí trouxe para cá, para o Brasil, para conversar tudo. Vem todo mundo para cá. E vem também a doutrina espírita para a gente. Então, às vezes a gente fica: Leon Denis, por que vocês estudam Leon Denis? Não, Leon Denis é um grande missionário da terceira revelação. Aliás, eu continuo dizendo isso. Quer conhecer Espiritismo? Tem que ler os 5 livros do Allan Kardec, da codificação. Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese. Leon Denis escreveu 20 livros só. 4 vezes mais do que, 5 vezes mais. É 4 vezes, né? Minha matemática está ruim. Falei de vez. Vamos lá. Então escreveu 20 livros. Leu o Livro dos Espíritos, leu Depois da Morte. Leu o Livro dos Médios, leu No Invisível. Leu o Evangelho segundo o Espiritismo, vai lá pegar Cristianismo e Espiritismo, vai pegar aqueles livros do Leon Denis que desenvolve também o cristianismo. É para você ter a base. Aí construiu a tua base aqui, agora você vai com mais calma. Agora, isso se faz vamos com calma, com determinação. Aí eu estou estudando até hoje, né? Toda hora a gente lê. É a maneira que a gente tem de estar contribuindo com esses amigos. Eu vou falar aqui uma coisa também que a gente sabe que na doutrina espírita tem gente que acredita que Allan Kardec, Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Você deve ter ouvido falar disso, né? E teve um escritor com muitos livros bons, que é o Carlo Bacelli, que escreveu o livro trabalhando essa tese. Mas a gente vai ter também o seu Arnaldo Rocha, que foi o marido da Meimei. Ele tem uma mensagem que ele fala assim: não, nada disso. Chico confidenciou para mim que ele foi, na verdade, foi uma das meninas, Japré, uma das médios que trabalhou com Allan Kardec. Né? Mas no meio espírita, tem gente que começou a tratar isso como se fosse uma questão de fé. Aí você vai falar: não, o Chico falou isso para poder desviar. Eu consegui uma entrevista do Chico, que o Chico está afirmando mesmo, falou: não sei do Allan Kardec até hoje, não recebi notícia dele, se ele reencarnou ou não. Eu peço para os espíritos para que eu não seja o portador de uma notícia dessa natureza, porque eu reconheço a minha falha, mas eu sei de uma coisa: o dia que ele voltar para cá, para a Terra, vocês vão reconhecer pela grandeza dele. Mas praticamente ele está pedindo: não me confunde com ele não. Mas tem gente que acredita, né? Então a pessoa que acredita, vamos respeitar, isso não vai fazer a menor diferença, porque aqui, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai definir para a gente o que é a doutrina espírita. A doutrina espírita é
somente aquele ensino de cunho exclusivamente moral, que é trazido por vários espíritos, confirmado por vários espíritos. Ele fala, sabe qual foi o sucesso do Livro dos Espíritos, a razão? Mandaram uma mensagem lá da Rússia para ele, mandaram uma mensagem dos Estados Unidos para ele. Quando ele publicou o Livro dos Espíritos, ele mandou o livro para lá. Aí quem lia, falava, é isso aqui mesmo. Isso aqui eu nunca perguntei para os espíritos aqui não, mas fica aqui na manga, né? Mas isso aqui, as pessoas iam confirmando as informações, falaram, então peraí. Aí começaram a dar credibilidade e foi o sucesso do Livro dos Espíritos. Eu sou suspeito para falar, porque eu me sinto do fundo do meu coração, aquele náufrago, que estava bebendo muita água mesmo, me jogaram uma boia. Essa boia que jogaram para mim se chama Livro dos Espíritos. Uma vez fizeram aquela brincadeira de criança, né? Se fosse escolher, você só pode levar um dos dois com você. Qual que você levaria? O Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo? Aí você fica, não dá para negociar, não dá para levar os dois, não, é um só. Qual que você vai levar? É o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o livro base, até porque, com essa organização de 1019 perguntas, ele foi dividido em 4 capítulos e toda casa espírita que vocês forem, eles vão falar essa informação, né? Que para cada capítulo se fez um livro depois. Então, você não vai ter o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, mas vai ter as leis morais. A gente, quando vai dar aula das leis morais, né? Até a Joana de Ângeles, quando escreveu o livro As Leis Morais, ela fala sobre isso na introdução do livro. Ela fala assim, enquanto que Deus é curiosidade, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, onisciente, os espíritos, progressão dos espíritos, primeira ordem, é curiosidade, né? É esclarecimento. Quando chega nas leis morais, é dedão na ferida mesmo. Agora, como é que vocês estão? Vamos lá, lei de adoração, como é que está? Aí você toma aquele baque e fala, meu Deus, eu tenho que mudar um montão de coisa na minha vida. E a gente começa a tomar esse livro aqui como terapia mesmo. É um livro que vai trazer uma diferença enorme. Agora, é claro, nós estamos aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Olha só que responsabilidade que a gente tem com a terceira revelação, né? Eu vi uma entrevista do Chico, o Chico falando assim, você sabe que ele viajou para 8 países da Europa na década de 60 e foi para os Estados Unidos e Canadá, aqui na América do Norte. Ele falou assim, eu não vi calor humano e nem receptividade como eu tenho no Brasil. Para quem quiser entender, em primeiro lugar, por que nós somos o coração do mundo, pátria do Evangelho, olha para o sentimento, para o calor humano que a gente tem. Aí ele falou o seguinte, palavras dele que não sei se vocês vão concordar. Olha, ele falou que quando ele chegou na Europa, parece que o movimento cristão, não é nem falando do espírita, cristão na Europa, ele se assemelha a museus que você vai lá e paga a entrada. Eu quero visitar na Itália a Basílica de São Pedro. Aí você paga a entrada, vai lá, tira foto, aquela coisa toda, mas quando ele tirou a foto e que ele quis conhecer quem estava por trás da administração, ele falou que ele encontrou uma distância enorme. Ele falou, não, lá no Brasil a gente tem o nosso ambiente para trabalhar, que é aqui. Aí agora veio a pandemia, a gente tem a nossa companheira, Helena de Fátima, lá do Daniel Cristóvão, lá do Celso, que tem um contato com o pessoal, né, que está fazendo o movimento espírita na Europa, e ela conversando comigo uma vez, aquela conversa de corredor, né, e ela falando, rapaz, a pandemia parece que fez um estrago no movimento, fechou casas espíritas, tem casa espírita que às vezes não está querendo dar passe porque não tem médium, e a gente está tendo que começar tudo de novo, igual a dificuldade que teve aqui de recomeço, parece que lá na Europa o negócio caiu. Então nós estamos com a árvore toda aqui, agora eles, por conta de não ter esse evangelho de maneira tão direta, estão entrando em conflito de novo, está preparando um circo muito grande lá de novo, né, Oriente Médio com a Europa, e a gente está aqui para estudar esse livro. Nós estamos na terceira fase de implantação da doutrina espírita na Terra. 70 anos. A primeira eu falei, né? A segunda de 1929 até 1927 até 97, de 27 até 97. Ele falou, qual foi a característica desse momento? Multiplicação das casas espíritas, literatura subsidiária, todos os livros do Chico, livro do Divaldo, né? E saída daquele campo da ciência para o campo do estudo. Qual está sendo agora o terceiro momento? Aí ele começa falando assim, no terceiro momento,
esse livro aqui dos Espíritos, a codificação, vai influenciar cultura, arte. Alguém lembra? Tenta falar para mim, tinha filme espírita antes de 1997? Até tinha, né? Mas era aquela coisa pensada ali. Não, estou falando agora ali. O primeiro que apareceu, se eu não me engano, foi a biografia do Chico. Aí depois veio o Nosso Lar, veio A Vida Continua, veio a biografia do Divaldo, veio, né, os livros, né? Mas não tinha. Quer dizer, música então. As músicas hoje, se parar para ver, tem muita, quer dizer, está influenciando. Mas ele joga a responsabilidade para cima da gente. Nós vamos terminar falando isso. O terceiro momento da implantação do Espiritismo aqui na Terra, ele fala assim, chegou a hora da maioridade das ideias espíritas. Chegou a hora que a gente tem que tirar do papel e colocar na prática o que está acontecendo aqui, ó, nesse livro aqui. Ó. Chegou uma hora que eu coloco a minha mão na cabeça todo dia e falo, meu Deus, eu não consigo aceitar que eu seja tão pequeno a ponto de não mudar nada. Isso aqui é só cultural, é só para eu aprender, para ter debate. Chegar dentro do trem, do ônibus e falar, não, os espíritos reencarnam. Tá, e você? Mudou o quê? O seu sentimento? Será que eu vou desencarnar, vou chegar lá do outro lado e um espírita vai falar coisas que são verdade, falar, você fez isso de errado, você... Eu vou ficar com raiva dele, vou parar na região de sofrimento ainda porque eu não aprendi a sublimar meu sentimento? Será? Eu falo isso de uma maneira... Eu tenho que mudar meu sentimento. Eu tenho que entender aquela vozinha do André Luiz, né? André, eles são doentes. Não entra nessa vibração não. Nós estamos aqui para socorrer. Eu tenho que me tornar uma pessoa mais calma. Aonde eu vou exercitar? É dentro da minha casa. Minha família. Família é dentro lá com eles que exercita a paciência, exercita o perdão. Né? Não tem jeito. Mas é aonde eu estou começando a entender o livro dos Espíritos e vou entender que datas como essa a gente tem que celebrar mesmo. Vale a pena parar tudo. Vamos falar um pouquinho do livro, viu? Peguei um pouquinho do tempo de vocês. Espero que nossas palavras tenham sido de alguma utilidade e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos ao Robson pelos ensinamentos que ele nos trouxe. Vamos pedir aos médiuns que ocupem seus lugares. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, nós te rogamos novamente, Senhor, que envolva todos nós nesse momento, que os médiuns possam ser abençoados, suas mãos, que eles possam doar suas melhores energias e que nós outros que vamos receber o passe, as energias, possamos fazer bom proveito, Senhor, dessas energias para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Ampara a nossa casa nesse instante e ajude a todos nós. Que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome dos guias espirituais de cada médium, possamos iniciar o nosso passe na nossa casa. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Hoje, nesse momento do passe, vamos rever, falar um pouco a respeito do capítulo 23, item 7. Deixai os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Lembrando que na figura do Mestre Jesus, de amor, compaixão, carinho, jamais teria uma palavra que recriminasse o direito de enterrar um ente querido. Muito claro nessa passagem a vontade do Mestre Jesus, mais uma vez, de exemplificar a importância do Espírito. Através das suas palavras, que naquele momento não foram compreendidas pelo aquele rapaz, a nós hoje é permitida a possibilidade da compreensão da importância da vida eterna, da importância
da maior presença do Espírito. É no Espírito eterno que a gente concentra toda a nossa esperança, toda a nossa dedicação e todo o nosso amor. Ele trouxe para a gente a possibilidade de mostrar que no plano espiritual está a nossa verdadeira vida. E essa vida de Espírito eterno tem uma fase difícil, que até os espíritos entendem como o momento mais difícil, que é a reencarnação. Então, por isso, a importância da gente valorizar a vida de encarnado, mas pegando a mensagem do Mestre Jesus, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e olhando para a nossa vida eterna. Toda vez que concentramos a nossa energia no que é do Espírito, trabalhamos em prol da nossa eternidade, do nosso desenvolvimento, da nossa pacificação, do nosso espírito. Muitas vezes seremos chamados pelo mundo a duvidar desse conceito, a concentrar no presente, nas dores, nas angústias, no problema que passamos no dia de hoje, muitas vezes. E aí precisamos lembrar do Mestre Jesus. Precisamos lembrar que vamos passar por momentos difíceis, muito. Já aprendemos na doutrina espírita que esses momentos nada mais são do que momentos de fortalecimento e outros de reparação pelo aquilo que já fizemos no passado. Mas que esse momento vai passar. E o que eu posso fazer hoje é trabalhar o aprendizado do Livro dos Espíritos, o aprendizado que eu tenho do Evangelho, para me modificar. E quando eu modifico moralmente, eu trabalho no meu desenvolvimento como Espírito eterno. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Assim seja. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, nesta casa de amor, que tanto nos auxilia, Senhor. Agradecemos a Ti, a espiritualidade diretora da nossa casa e todos os bons espíritos que aqui trabalham e nos ajudam. Nós agradecemos e Te pedimos, Jesus, leve-nos para casa sob a Tua proteção, sob o Teu amparo, sob a Tua paz. Que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo e dos diretores espirituais da nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.